Então, vamos lá. Continuando aqui, certo? Nós temos o item 32, a gente viu o quê? Que o número 2 corresponde à parte hidrofóbica. Veja que ela se esconde do líquido intracelular. Enquanto que o número 1 representa o grupamento fosfórico, que é hidrofílico. Portanto, está direcionado para o líquido extracelular, onde você tem água. Ok. Então, eu vou o quê? Colocar aqui um falso da vida, né? Coloquei um falso da vida. Coloquei aqui. Beleza? Coloquei. Tá. Então, a resposta vai ser o quê? O somatório. Então, o somatório que nós temos aqui seria o quê? Basicamente, um único número. E que número seria esse? Número 8. Certo? Número 8. Número 8. Então, a resposta, número 8. Ok? Beleza. Questão de número 4. Questão de número 4. A questão número 4 diz o seguinte. É uma estrutura lipoproteica, ó, lipoproteica, ele está se referindo à membrana. Está se referindo à membrana. Portanto, sujeita à ação danosa do oxigênio. Eita, rapaz. Danosa do oxigênio. Está presente, vamos lá, em todo o sistema de membranas das células, somente nas membranas mitocondriais, somente nas membranas plasmática e nuclear, somente no retículo endoplasmático e na membrana nuclear, somente na membrana plasmática. Meus amigos, ser de estrutura lipoproteica, são todas as membranas, certo? Então, eu poderia colocar aqui em todo o sistema de membrana das células. Só que ele coloca, portanto, sujeita à ação danosa do oxigênio, eu vou estar me referindo a uma organela em específico que faz uso desse oxigênio com o objetivo de produzir energia por via aeróbica. Processo esse que nós vimos lá nos primeiros momentos em característica dos seres vivos, que nós chamamos de respiração celular. E quem é que promove respiração celular? Quem promove respiração celular são as mitocôndrias. Tá certo? Então, nesse caso, C de estrutura lipoproteica, porém, sujeita à ação danosa do oxigênio, ela está presente onde? Aqui, ó, somente nas membranas mitocondriais. Tá certo? Somente nas membranas mitocondriais. Então, a resposta estaria na letra B de bola. Ok? Então, entendam bem a questão. Se fosse estrutura lipoproteica, no caso, eu estou me referindo a todas as membranas. Mas, quando se fala a questão da ação danosa do oxigênio, você tem que se lembrar das mitocôndrias. Se lembrem de quando se foi falado da questão dos chamados radicais livres de oxigênio, né? Os radicais livres de oxigênio. Ok? Questão de número 4. Eita, está repetido 4 e 4, 2 vezes, ó. Ixi, poxa, então, aqui era a questão 5, né? Deixa aí. Então, 4 novamente. A seguir, pode-se observar a representação esquemática de uma membrana plasmática celular.
e de um gradiente de concentração de uma pequena molécula X ao longo dessa membrana. Eita, aqui nós já começamos a adentrar ao processo de fisiologia da membrana. Fisiologia da membrana. Como assim, fisiologia da membrana? A função da membrana. Uma das funções da membrana, que seria o quê? O transporte através das membranas. Então, nós temos vários tipos de transportes através da membrana. Temos os transportes passivos, que são transportes que não necessitam de gasto energético por parte das membranas. São caracterizados pela difusão simples, que caracteriza-se pela passagem de solutos do meio de maior para o meio de menor concentração. Certo? Solutos do meio de maior para o de menor concentração. Temos aí a difusão simples, não tem gasto energético. Difusão facilitada. É o processo de difusão, só que a substância que vai ser transportada, ela não se dilui na matriz lipídica e, portanto, necessita de um facilitador para que o processo seja efetivado. Daí o termo difusão facilitada. Não tem gasto energético, a substância a ser transportada normalmente não se dilui na matriz lipídica e, portanto, necessita de um facilitador. O outro mecanismo de transporte passivo é o que nós chamamos de osmose. Falou em osmose, você tira soluto e bota solvente. Osmose é transporte de solvente. E o solvente, ele tem o mecanismo de transporte inverso ao do soluto. O soluto, ele passa do meio de maior para o de menor concentração, onde ele tem mais para onde ele tem menos. E na osmose, você tem o inverso. O líquido passa de onde tem mais para onde tem menos. E onde tem mais líquido é o meio menos concentrado, porque concentração é massa dividido pelo volume. Então, onde tem mais água é o meio hipotônico, menos concentrado. Onde tem mais soluto é o meio hipertônico, o meio mais concentrado. Então, o soluto, ele passa do meio mais concentrado para o menos concentrado. O solvente passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Certo? O outro transporte que nós temos é o transporte ativo. O transporte ativo tem duas características de grande importância. Primeiro, o transporte é feito do meio de menor para o de maior concentração. O oposto do transporte passivo. Para eu transportar algo do meio de menor para o de maior concentração, eu vou ter que gastar energia. Por isso que esse transporte caracteriza-se por gasto energético. Então, são essas duas características importantes. É o gradiente de transporte, que é do menor para o de maior concentração, do meio hipotônico para o hipertônico, e o outro é que tem gasto de energia. Tá certo? Então, vamos ver aqui, analisar a membrana em si. Vamos analisar aqui, Aqui eu tenho uma camada de fosfolipídios, a bicamada, e pá. Aqui eu tenho uma proteína transmembrana, beleza? Aqui eu tenho um citoplasma, líquido intracelular. Lá eu tenho o líquido extracelular. E aqui, meus amigos, vocês vejam essas bolinhas,
as bolinhas estão representando a molécula X. Eu tenho bolinha fora, tenho bolinha dentro. Tenho mais bolinhas fora do que bolinhas dentro. Se eu tenho mais bolinhas fora, é meio hipertônico, de maior concentração. Menos bolinha dentro, meio hipotônico, de menor concentração. E veja a grande seta. A grande seta, ela representa o sentido de transporte da molécula X. Então, a molécula X está passando do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. De cara, logo, eu já digo que esse transporte é passivo. Esse transporte é passivo, porque ele passa do meio de maior para o de menor concentração. Esse transporte não envolve gasto de energia. Envolveria gasto de energia se a seta tivesse no sentido inverso. Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas. 1. A molécula X pode se movimentar por difusão simples através dos lipídios, caso seja uma molécula apolar. Oh, coisa linda esse nome aqui, rapaz, olha. Meus amores, a matriz lipídica não é apolar? Se ela é apolar, não esqueça daquilo que o papaizinho falou aqui, ó. Semelhante dissolve semelhante. Semelhante se junta com semelhante. Tá certo? Então, nesse caso, se a matriz lipídica é apolar e a substância a ser transportada também é apolar, ela pode passar pela matriz lipídica. Tá certo? Pode passar pela matriz lipídica. Então, aqui, a molécula X pode se movimentar por difusão simples, pode sim, difusão simples, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, né? Através dos lipídios, caso seja uma molécula apolar. Ok? Porque elas se misturam. Então, o item 1 aqui, eu coloco aqui um V aqui na frente. Um V. Certo? Vamos ver aqui. Tá? Um V. 2. A difusão facilitada da molécula X, ó, difusão facilitada, precisa de um facilitador. Na figura não está mostrando nenhum facilitador, não. Mas vamos ver o que é que ela diz. A difusão facilitada da molécula X acontece quando ela atravessa a membrana com o auxílio de proteínas carreadoras, que a levam... Oh, rapaz, até agora eu estava falando tão bonitinho, mas de repente coloca isso aqui, ó, contra o seu gradiente de concentração. Meus amores, o que é gradiente em termos de transporte? Gradiente é essa seta aqui, ó. Gradiente é a seta. Gradiente significa dizer qual seria o sentido do transporte. O sentido natural do transporte é esse. A molécula X vir do momento, do ponto de maior concentração para o de menor concentração. É esse o gradiente de concentração. Então, se eu venho a favor do gradiente de concentração, é difusão. Se tem o carreador, é difusão facilitada. Mas se for contra o gradiente, aí já não é mais um transporte passivo. É um transporte ativo. E aqui não está demonstrando essa situação.
Então, aqui eu coloco o quê? Eu coloco falso. Coloco falso. Beleza? Coloquei aqui falso. 3. Se a molécula X for um íon, o que é um íon? É um elemento químico que ganhou ou que perdeu elétrons. Sódio, Na+, perdeu elétrons. Cloro, Cl-, ganhou elétrons. São íons. Quando tem carga negativa, é ânion. Quando tem carga positiva, é cátion. Certo? Então, vamos lá. Se a molécula X for um íon, ela poderá atravessar a membrana com o auxílio de uma proteína. Ora, mas, rapaz, com toda certeza. Coloco aqui um V. Tá certo? Coloco um V. Coloquei o vermelho, coloquei o negritozinho. Beleza. Vamos agora para o item 4. 4. O transporte ativo da molécula X ocorre do meio extracelular para o citoplasma. Ô, meus amores, pelo amor de Deus, transporte ativo. Se eu tenho maior concentração da molécula X no meio extracelular, e a seta está dizendo que ela está passando para o meio intracelular, então isso aqui é transporte passivo. Tá certo? É transporte passivo. Se for soluto, é difusão. Se for água, é osmose. Transporte passivo. Então, aqui eu tenho o quê? Falso. Então, onde é que eu marco aí? Eu marco, no caso, qual seria o item? Item A. As afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Item A. Afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Ok, pessoal? Qualquer coisa podem falar aí. 5. As células animais, olha a calma com que eu leio questões, pessoal. Vocês já notaram? A calma com que eu leio questões. Olha, eu estou lendo essa questão com calma, assim, devagarinho, mas a cada palavra dessa que eu estou lendo, os meus neurônios aqui estão trocando informações, me dando o conceito de cada palavrazinha dessa que eu estou lendo. As células animais apresentam um revestimento externo específico, revestimento externo, já vou me ligando, que facilita a sua aderência. Opa, questão de reconhecimento. Assim como reações a partículas estranhas. Se lembra do que eu falei lá no começo? Como, por exemplo, as células de um órgão transportado. Esse revestimento é denominado de quê? Ah, minha amiga, aqui é tiro e queda. Glicocálix. Letra B de bola. Tá certo? Membrana celulósica não tem nada a ver com célula animal. Celulósica é vegetal. Microvilosidades são diferenciações de membranas que aumentam o processo de absorção. Interdigitações e desmossomos são diferenciações de membrana que facilitam a aderência entre membranas justapostas, colocadas lado a lado, lado a lado. Então, questão de número 6. As células da mucosa intestinal, olha lá, ó, mucosa intestinal, aumentam a sua superfície de absorção através de uma especialização de sua membrana, que é denominada, falamos agorinha bem em cima, ó, microvilosidades.
Então, quando você vai comprar o material para fazer uma panelada, né? Panelada, o intestino do boi, as vísceras do boi, da vaca, você vai ver lá que tem a casinha de abelha, não tem a casinha de abelha? No bucho, né? Tem aquela outra que é toda felpudinha, parece assim uma toalha de banho, né? Toda felpuda. Ali são as vilosidades. O objetivo é aumentar a superfície de absorção. Por que que as toalhas de banho elas têm essas mesmas características? Para poder remover a água. Se você pegar um tergal para poder se enxugar, você não se enxuga nunca. Ok? Então, tá aí as microvilosidades. Beleza? Alguma pergunta? Eita, que essa questão de número 7 aqui, meu amigo, né? É linda, cara, essa questão aqui. É massa. Aqui faz o caboclo pesquisar até dizer chega. Pesquisa não. Olha aí, ó. Meus amiguinhos, primeiro, tem gente que detesta questões que não têm figura. Tem gente que, quando vai ler um livro, diz: vixe, Maria, esse livro é cheio de figura, é cheio de gráfico, é cheio de. Vixe, não, pois eu faço é gostar. Então, eu vou entender logo aqui, ó, o que é isso aqui. Ó, aqui eu tenho uma membrana plasmática, a membrana. Eu já sei as características dela, que nós vimos já aí nas questões passadas. Né? Eu tenho aqui, ó, a membrana nuclear, certo? Aí aqui eu vou analisar a presença de algumas organelas. Aqui eu tenho o retículo endoplasmático granuloso ou granular. Uma das características dele é que ele é rico em ribossomos, e os ribossomos são importantes no mecanismo de síntese proteica. Síntese proteica. Então, onde tem retículo endoplasmático granuloso, você tem síntese proteica em abundância. Aqui nós temos um conjunto de sacos achatados, empilhados, uns sobre o outro, gerando vesículas. Característica de quem? Do complexo golgiense. Complexo golgiense. Responsável por promover o empacotamento de proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático granular. Certo? Aqui eu tenho quem? Ó, vesículas, certo? Chamadas de lisossomos primários. O que são os lisossomos? São vesículas que contêm no seu interior enzimas digestivas. Enzimas digestivas. Portanto, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. Digestão intracelular. Vejam aqui o lisossomo englobando uma organela danificada. Então, o lisossomo vem aqui, engloba a organela, que no caso é uma mitocôndria, que eu estou vendo aqui, e aí o lisossomo vai lançar suas enzimas digestivas para digerir essa organela danificada. Quando o lisossomo se junta a algo que ela vai digerir, você forma um vacúolo, chamado de vacúolo autofágico. O lisossomo por si só, ele é chamado de primário quando ele não está fagocitando alguma coisa, digerindo alguma coisa. Quando ele se junta a alguma coisa que ele vai digerir, ele já forma o vacúolo autofágico. Nesse caso, ele já é conhecido como lisossomo secundário. E aqui,
eu já tenho o processo de digestão intracelular. O que pode ser reabsorvido para a célula fica na célula, e o que não presta vai ser eliminado para fora da célula por um processo chamado de plasmocitose. Plasmocitose é o ato da célula defecar. Plasmocitose, defecação celular. Aí eu vou acompanhar aqui a membrana, ó. Acompanhei a membrana. Bem aqui dentro, ó, eu estou englobando uma partícula líquida. Martins, por que tu diz que é partícula líquida? É porque ele está dizendo que essa estrutura bem aqui, que é uma pequena vesícula que se formou através de um pedacinho da membrana plasmática, ela é chamada de pinossomo. E eu sei que pinossomo é uma vesícula que tem no seu interior líquido. Líquido. Certo? Então, pinossomo líquido. Aí, veja, o pinossomo vem, aí quando pensa que não, ó, o que vai acontecer? O pinossomo vai se juntar a um lisossomo. Ó, lisossomo secundário. No caso, eu já vou promover o que nós chamamos de pinocitose. Pinocitose é o lisossomo englobando partícula líquida. Forma-se o vacúolo residual, o que presta a célula absorve, e o que não presta, plasmocitose. Aí eu volto de novo na membrana, olha aí, ó, que viajada. Passei pela pinocitose e vou aqui agora, ó, puf, bem aqui eu tenho uma partícula sólida. A partícula sólida foi englobada, roubou um pedacinho da membrana, e aí eu formei o quê? Um fagossomo. Fagos, comer. Pinos, beber. Fagos, comer. Pinos, beber. Fagossomo, vesícula que contém no seu interior partícula sólida. Pinossomo, vesícula que contém no seu interior partícula líquida. Do mesmo jeito, o fagossomo junta-se com o lisossomo primário, formando o lisossomo secundário. Nesse caso, vai ter a fagocitose e forma-se o vacúolo residual. O que presta é absorvido e o que não presta é defecado. Certo? Então, meus amores, o que é que nós vimos aí, ó? Nós vimos dois mecanismos de endocitoses, uma pinocitose e uma fagocitose. Nós vimos o processo de digestão intracelular, realizado pelos lisossomos, formação de vacúolo residual e eliminação. Eliminação, certo? Eliminação desses resíduos, o que caracteriza a plasmocitose. Então, veja que você tem vários mecanismos de absorção, digestão e eliminação. Esse processo é chamado de heterofagia. Heterofagia. Diferentes meios que as células têm para englobar partículas sólidas, partículas líquidas. Resposta, letra A. Ok, meus amores? Beleza? Questão de número 8. Questão de número 8. Questão que envolve o quê? Conhecimento de transporte através das membranas. Né? Então, aqui, rapaz, se aparece um gráfico, se aparece um quadro, se aparece qualquer coisa, é para tu olhar, rapaz. É para tu analisar. Então, eu vou analisar aqui, ó. Concentração de íons,
eu sei o que é concentração, é massa dividida por volume, eu sei o que é íon, elemento químico que ganhou ou perdeu elétrons, e aqui eu tenho uma unidade em miligramas por litro, certo? Aqui eu tenho os elementos químicos, o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, o cloro. Os que têm carga positiva são cátions, os que têm carga negativa são ânions. Aqui eu tenho célula, compartimento celular, água do lago, compartimento extracelular. Dentro da célula, fora da célula. Dentro da célula, fora da célula. O que tem na coluna aqui de célula? Valores. Valores muito altos no interior da célula e fora da célula. Valores baixos. Qual é a minha conclusão? Qual é a minha conclusão? É que o meio interno da célula é hipertônico. O meio interno da célula tem maior concentração desses íons. É a minha conclusão. Então, os dados permitem concluir que as células dessa alga, que é a alga Nitella, o que ele permite concluir? Que as células dessa alga Nitella absorvem. Pessoal, eu não tenho mais maior concentração dentro, menor concentração fora. Toda vez que vocês tiverem diferentes concentrações entre dois meios, com toda certeza, o que está ocorrendo é transporte ativo. Certo? Por que eu afirmo isso? Se você colocar dois compartimentos separados por uma membrana que tem permeabilidade seletiva, a tendência natural é que, se você tiver concentrações diferentes, depois de um determinado tempo, a tendência natural é que as concentrações se tornem iguais em ambos os compartimentos. Porque a tendência natural é que o íon passe do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Se aqui eu mantenho a diferença de concentração entre dois meios, é porque eu estou sustentando esses íons aqui no meio interno com gasto de energia, o que caracteriza o transporte ativo. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Certo? Agora, observe o seguinte, calma aí, ó. Calma aí. Vamos lá. Vamos ver a alternativa A. Os dados permitem concluir que as células dessa alga absorvem esses íons do meio hipotônico para o meio hipertônico. Pessoal, a água do lago não tem menos íons do que o interior da célula? Então, a água do lago é hipotônica. E o interior da célula é hipertônica. Pois então, a letra A está correta. Ih, Martins, então essa daí vai ser nula, né, professor? Tem duas alternativas corretas. Nada, vamos embora analisar as outras. Os dados permitem concluir que as células dessa alga absorvem esses íons do meio de menor para o de maior concentração. Rapaz, o meio de menor é hipotônico e o meio de maior é hipertônico. Então a letra C, a letra B está correta. Letra D. Os dados permitem concluir que as células dessa alga absorvem esses íons com gasto de energia.
o que caracteriza o quê? O transporte ativo. Ah, então a letra D está correta. Resultado, resultado, resultado. Todas as alternativas estão corretas. Resposta, letra E. Resposta, letra E. Beleza, pessoal? Ficou assim triste? O que foi? Foi que houve, João Luiz? Tira o pé de cima da barata, rapaz. Bora lá. Questão de número 9. Uma célula que ganhou grande quantidade de água. Ela ganhou grande quantidade de água. Pessoal, se ela ganhou grande quantidade de água, ela vai ficar com o seu meio hipotônico. Hipotônico. Só poderá se recuperar se for colocado em solução de que tipo? Ora, se ela está com o seu meio interno hipotônico, para ela perder água, ela tem que ser colocada num ambiente que tenha concentração contrária, que seja hipertônico. Hipertônico. Se eu colocá-la num ambiente hipotônico, ela vai permanecer com a mesma quantidade de água dentro. Agora, se eu coloco ela num ambiente hipertônico, ela vai perder água. Então, eu marco bem aqui, ó, a letra C. Letra C. Hipertônico. Ok? Alguma dúvida? Questão de número 10. Pode falar. Questão de número 10. A questão número 10 diz: quando temperamos a salada com sal, eita, pílula, ó, sal, torna o meio hipertônico. Sal, concentração, vinagre e azeite. Depois de algum tempo, observamos que as folhas estão murchas. Esse processo é denominado o quê, pessoal? Ó, as folhas murcharam. Se as folhas murcharam, é porque elas perderam água. Perderam água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ora, mas mexeu com transporte de água? Eu nem discuto. Osmose. Está vendo aí a história? E vamos guardando essas informações, que essas informações, quando nós chegarmos na fisiologia, elas serão de grande importância. Tá certo? Na fisiologia,